A paz do Senhor, meus irmãos, que estamos mais uma vez pelo CETEADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu Lima, no curso básico de Teologia, na disciplina Síntese do Novo Testamento. E hoje estaremos falando sobre o livro de Apocalipse. O termo Apocalipse significa desvendar ou revelar. É o livro que traz a consumação do conflito dos séculos, ou seja, é um livro contendo pelo menos três blocos de escritos, sendo um conjunto de 7 cartas, profecias e revelações sobre o fim da presente era e do futuro, e mostrando a vitória final de Deus e do Cordeiro, Jesus. Então, essa é a essência do livro de Apocalipse, e o livro foi revelado a João, ao apóstolo João, quando ele estava isolado na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho, no período de perseguição do imperador romano Domiciano. Já havia passado o período de perseguição do imperador Nero, e agora Domiciano havia exilado João na ilha de Patmos, e João endereça esse livro, que é o livro da revelação, quando ele vê Jesus glorificado, e as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele foi escrito para revelar e orientar as igrejas quanto aos desvios doutrinários e dos padrões cristãos, para encorajar os cristãos diante da perseguição do Império Romano, pelo endeusamento do imperador, e para revelar a todos os cristãos de todas as épocas e lugares o futuro destino dos fiéis e dos infiéis. É uma literatura repleta de simbolismo, então nesse sentido a gente precisa ter essa compreensão. É um livro que tem bastante simbologias. Temos também que no livro do Apocalipse, João, ele coloca Jesus como o personagem central, o personagem de destaque do livro do Apocalipse, sendo o Cristo o Cordeiro digno, que foi morto, que ressuscitou e que virá para julgar o mundo e expurgá-lo da iniquidade. O livro também destaca as figuras simbólicas do dragão, que é Satanás, da besta que sai do mar, que é o anticristo, da besta que sai da terra, que é o falso profeta, e da grande Babilônia, que é o centro de engano e poderio satânico, talvez relacionado a uma falsa religião. Então, a gente vai falar mais para frente sobre Babilônia, que lá no capítulo 9 é festejada a sua queda, mas desde o capítulo 19, perdão, desde o capítulo 16 ela é citada, então nesse sentido a gente vai comentar mais para frente. Temos, com relação à interpretação do livro do Apocalipse, pelo menos 4 tipos de interpretações, e dentre as 4 a gente vai citar qual é que a gente segue. Temos a interpretação idealista, que é simbólica ou espiritualizante. Essa interpretação ela não aceita a historicidade dos fatos narrados no livro do Apocalipse, mas sim uma linguagem figurada dos princípios onde o bem vence o mal, e isso para qualquer era. Ou seja, a interpretação idealista ela não acredita na realidade do Apocalipse, mas como na historicidade do Apocalipse, mas como uma linguagem figurada para qualquer época, em qualquer tempo, onde o bem vencerá o mal. Nessa a gente não crê. Temos a interpretação preterista do Apocalipse, onde o Apocalipse foi escrito para a sua época, pretérito da ideia de passado, ou foi escrito para a época da escrita do livro, representando a luta entre a Igreja e o Império Romano. Nessa também a gente não acredita. A gente acredita que haverá ainda muitos fatos em Apocalipse que se cumprirão. É a visão futurista. Centraliza o Apocalipse, na maior parte, no tempo da vinda do Senhor e do fim do mundo, revelando eventos que ainda não são, ou que ainda não foram cumpridos, e ainda se cumprirão. Então é nessa visão que a gente crê, a visão futurista. E o livro do Apocalipse, ele se divide em 3 tempos. As coisas que João viu na sua época, no capítulo 1, as coisas para os nossos dias, que são as cartas para as 7 igrejas e se aplicam a todos os cristãos e todas as igrejas de todas as eras, inclusive a nossa, então, para os nossos dias, capítulo 2 e 3, e do capítulo 4 ao 22, as coisas que devem acontecer. Essa é a divisão dos tempos no livro do Apocalipse. Do capítulo 4 ao 22,
a partir do fim da era da igreja até o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Vai do capítulo 4 ao capítulo 22. Então, entrando no livro, capítulo 1 de Apocalipse, temos a saudação inicial de João e a sua dedicatória do livro às 7 igrejas da Ásia Menor, né? E ele passa a narrar as visões que teve do Cristo glorificado. O capítulo 2 de Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3, vai falar sobre as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Né? Quais são essas igrejas? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Com relação ao caráter de cada destinatário, de cada igreja, o caráter das igrejas, a gente vai citando. A igreja de Éfeso é a igreja que abandonou o primeiro amor. A igreja de Esmirna é a igreja pobre e sofredora que enfrenta o martírio. Essa igreja de Esmirna não recebeu repreensão de Cristo. Temos a igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava e ensinava a imoralidade. É a igreja que tolerava os ensinos de Balaão. Balaão, ele colocou mulheres moabitas para contaminarem o povo de Deus. Ele não conseguiu lançar maldição sobre o povo de Deus, mas orientou Balaque a que colocassem mulheres moabitas para que o povo, a liderança de Deus e o povo caísse em pecado. Temos a igreja de Tiatira, que é a igreja que crescia em zelo, mas que tolerava Jezabel. Ou seja, quando se fala de profetisa Jezabel, poderia ser uma pessoa, mas também a essência do ensino de Jezabel era exatamente o que ela fez em Israel. Ela instituiu o baalismo, o culto a Baal em Israel, juntamente com Acabe. Então, nesse sentido, fala-se de um desvio na adoração. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel, ou seja, alguém que ensinava uma adoração a deuses falsos. Temos a igreja de Sardes, a igreja que tem a reputação de estar viva, mas que estava morta. A igreja de Filadélfia, a igreja humilde e fiel, também não recebeu nenhuma condenação, né, de Deus. Então, Esmirna e Filadélfia são as duas igrejas que não receberam repreensão de Jesus. E por fim, a igreja de Laodiceia, a igreja pseudo-rica e morna, ou seja, a igreja que achava que tinha tudo, mas só tinha coisas materiais, espiritualmente era cega e miserável e desgraçada e pobre e nua. Temos no capítulo 4 de Apocalipse a visão do trono de Deus, onde João vê 24 anciãos e a visão dos 24 querubins, ou seres viventes. Você vai ver mais sobre querubins, ou seres viventes, em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Temos capítulo 5, a visão do rolo selado. Lembrando que ninguém era digno de abri-lo, porque esse rolo, ou escrito, lacrado, com 7 lacres ou 7 selos, é um livro de juízos, e o único que foi morto e reviveu, e que é digno de ser juiz sobre todas as coisas é Jesus. Aqui nesse capítulo 5 você vê que João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Exatamente, ninguém era digno de julgar todas as coisas, e Cristo, após a sua morte e ressurreição, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e assim ele agora é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, ou seja, ele é digno agora de abrir o livro e executar juízo sobre tudo e sobre todos. Temos o capítulo 6, a abertura dos 6 primeiros selos do livro, ou do rolo. Nessa abertura dos 6 selos, 6 primeiros selos, nós temos uma duração de 7 anos de tribulação na terra, né? A ocorrência na terra durante os 7 anos de tribulação, iniciado logo após o arrebatamento da igreja. Lembrando que após a igreja ser arrebatada, haverão 7 anos denominados a grande tribulação, e que os 3 primeiros anos e meio serão de paz, e os 3 últimos anos e meio serão de muito tormento e muita perseguição. Mas aí é um período só, né? E nessa abertura de selos, dos 6 primeiros selos, cada evento era representado, inclusive, por cavalos e cavaleiros. Temos o cavalo vermelho representando a guerra, o cavalo preto representando a fome, o cavalo amarelo representando morte, e bem como grandes perseguições e sinais convulsivos nos céus.
o Sol, Lua, Estrela, e na Terra também. Então, a abertura desses 6 selos provocam, desde então, um juízo que abrange céus e terra. Por fim, temos a abertura temos o capítulo 7, um parêntese que João abre entre o 6º selo e o 7º selo. Ele abre um parêntese para mostrar fatos ocorridos em 2 grupos distintos, um grupo na terra e um grupo no céu. Na terra, 4 anjos retêm os eventos da destruição, retêm os ventos, da destruição, ou seja, é uma pausa no período de destruição, e são elencados 144 mil judeus que são salvos da destruição e separados para suportar, um momento mais severo da grande tribulação. Então, na terra, vai falar sobre os 144 mil descendentes dos judeus, uma parte de cada tribo, das 12 tribos de Israel. E no céu, vai falar sobre uma grande multidão de mártires que vinham de todas as línguas, tribos, povos e nações, ou seja, não judeus, que são salvos nesse período. Então falamos de um período de que estamos no tempo da graça, onde a salvação ela se dá através de Cristo. No período da grande tribulação, alguns serão salvos, mas pagando com sua própria vida, com sua própria fidelidade. A igreja ela está livre disso porque será arrebatada antes. Mas aqui João ele revela que no período da grande tribulação chegarão multidões no céu de que chegarão salvos exatamente porque não aceitaram o selo da besta. Amém? Aí temos o capítulo 8 e o capítulo 9 de Apocalipse, que fala sobre a abertura do 7º selo, e que na abertura desse 7º selo temos as terríveis pragas de 7 trombetas, ou seja, um selo que após aberto geram 7 juízos distintos através das 7 trombetas de Deus. As 4 primeiras trombetas, elas trazem grande destruição à terra, ou seja, como consequência dessas 4 primeiras trombetas tocadas pelos anjos, 1/3 parte da vegetação é queimada, 1/3 parte do mar perde a vida e se torna inavegável, e 1/3 parte da água potável se torna venenosa. O sol, a lua e as estrelas são feridos, e o ciclo regular do dia ela sofre alterações e os dias serão reduzidos. Então, nas 4 primeiras trombetas temos essas consequências nos céus, na terra e inclusive no tempo, na duração dos dias. As 3 últimas trombetas, elas contêm 3 ais, ou 3 juízos, ou 3 punições. Quais sejam? Gafanhotos demoníacos, 1/3 parte dos homens serão mortos. Então, nesse sentido, os ais estão como consequência gerando uma punição diretamente contra os seres humanos. Capítulo 10 de Apocalipse, João abre outro parêntese para falar sobre a abertura de um livrinho, Tendo um anjo, um pé na terra e outro pé no mar, bradando como leão, avisando que o fim se aproximava. E João, de alguma forma, pega esse livrinho que o anjo tinha ele na mão e ingere o livro. E João diz: olha, na minha boca era doce como mel, mas no meu ventre amargava feito fel. Ou seja, exatamente a essência dos juízos ou do livro do Apocalipse, que é um misto de bênçãos e de juízos. Amém? Então o capítulo 10 ele abre um parênteses exatamente para falar sobre esse livrinho que João ingeriu e que era doce e amargo porque é um misto de bênção e de juízos. O capítulo 11 de Apocalipse vai falar sobre as 2 testemunhas. João recebe ordem para medir o templo, o altar e os adoradores. Ou seja, quando fala em templo, aqui dá uma ideia de que possa ser que no período da tribulação será construído um templo em Israel. Ezequiel vai falar também sobre esse livro, nas suas visões, sobre esse templo, nas suas visões. E aqui deixa subentendido de que haverá um lugar para adoração, um templo. João ele recebe ordem para medir esse templo, o altar e os adoradores. E vai falar sobre a ação de 2 testemunhas que pregarão durante 3 anos e meio, com poderes para não serem atingidos por morte. Porém, depois desse período, surgirá uma besta que vem do abismo, e que matará essas 2 testemunhas, deixará o corpo delas expostos em Jerusalém por 3 dias e meio, mas que ao fim desse período
eles serão ressuscitados e elevados ao céu numa nuvem. Enquanto isso ocorre, haverá um terremoto e que matará 7.000 pessoas. Então, por certo, 7.000 líderes que estavam comandando essa festa pela morte das duas testemunhas, né? Também a sétima trombeta ela é tocada, está nesse capítulo 11, e que a festa no céu e grandes louvores a Deus Todo-Poderoso. Capítulo 12 vai falar sobre a mulher, o filho e o dragão. A mulher significando Israel, o filho simbolizando Cristo e o dragão vermelho simbolizando Satanás e seu domínio na presente era. A guerra no espaço sideral, sendo Satanás lançado do céu à terra, a fuga da mulher para o deserto, né? E Deus faz provisão exatamente para preservar Israel em todo o período da história de Israel e até no período da grande tribulação. Então aqui é uma simbologia nesse sentido dessa visão de João, falando sobre a mulher como Israel, o filho como Cristo e o dragão vermelho como o próprio Satanás. O capítulo 13 vai falar sobre as duas bestas. Essas duas bestas deverá ser um líder político, que é o anticristo, e que surgirá um líder político. Agora é interessante que esse que será o anticristo, ele terá o apoio de uma segunda besta, né, que ordenará inclusive a adoração ao anticristo. Através de que forma? Essa besta, ela sofrerá um dano de morte, vamos usar esse termo assim, mas que será curada, né, por uma segunda besta ou um líder religioso, que se passará como sendo o falso cordeiro ou falso profeta. E diante desse milagre ocorrido de restauração da primeira besta, que é a besta política, ele influenciará a adoração ao líder político de sua época, através desse falso milagre operado de uma restauração ou de uma ressurreição, entre aspas, né? E o número dessa besta é 666, lembrando que o número 6 ele tem relação direta com o ser humano. Então, como é um 666, um conjunto de 3 6, dá uma ideia de uma aliança entre líderes humanos para esse período de governo, que é o período da grande tribulação e da ascensão do anticristo. O capítulo 14 vai falar agora sobre o cordeiro e seus seguidores. Olha, o capítulo 13 fala do anticristo, da besta, do falso profeta e seus seguidores. O capítulo 14 vai falar sobre o cordeiro e os seus seguidores, né? Aqui nesse capítulo 14 temos 7 visões relatadas por João. João vê os 144.000 seguidores do cordeiro. João vê um anjo com o evangelho eterno, que é o símbolo da evangelização no mundo inteiro, evangelização geral no mundo inteiro. João vê a queda da Babilônia, que é o que parece se tratará de uma formação única de um sistema político-religioso mundial e que será destruída finalmente. A gente vai falar sobre a destruição mais para frente, no capítulo 19. E a perdição dos adoradores da besta, ou a perdição, perdão, dos adoradores da besta, é um castigo eterno. Os mortos bem-aventurados, ou seja, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. A colheita na terra, falando dos justos sendo finalmente livrados para sempre. As uvas da videira, falando sobre os ímpios que sofrerão grande tormento e destruição na terra, que é a batalha do Armagedon. Então tudo isso a gente vê no capítulo 14, 7 visões de João. O capítulo 15 e o capítulo 16 vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. São 7 anjos que louvam a Deus e que seguram 7 taças em suas mãos para serem derramadas sobre a terra. Essas taças, quando derramadas, culminarão no juízo divino, com a destruição, inclusive, do poder da Babilônia. Lembrando, o poder da Babilônia será um sistema político e religioso do período da grande tribulação, né? As taças são lançadas sobre a terra e quando são lançadas elas geram úlceras nos que têm o selo da besta. O mar se transforma em sangue, a água do mar. Os rios também se transformam em sangue. O sol aquecerá insuportavelmente, né? E os homens diante dessa calamidade toda, ao invés de se arrependerem, blasfemarão contra os céus. Então, é o derramamento das taças da ira de Deus. A quinta taça será derramada diretamente sobre o trono da besta política, ou seja, do líder político da época,
A sexta taça afetará o rio Eufrates, né, que secará e abrirá passagem para os guerreiros para a batalha do Armagedon, ou seja, as nações lideradas pelo sistema Babilônia, né, do falso profeta e do anticristo, guerrearão contra os judeus e o acesso será pelo o Armagedon, o rio Eufrates, perdão, e ali no vale será a batalha, será realizada a batalha do Armagedon, né, onde cairão, né, em plena batalha do Armagedon, que é a sétima taça despejada, pedras e saraivas sobre aquelas nações que virão guerrear contra Israel. Lá em Apocalipse ele cita, inclusive, aqui nesses versículos, o peso de cada pedra que será jogada. É peso de aproximadamente 34 quilos. Cada pedra que cairá sobre aquelas nações que guerrearão contra Israel na batalha do Armagedon. Além de que haverá terremoto também nesse livramento de Cristo na batalha do Armagedon. Capítulo 17 do Apocalipse vai falar sobre as características da Babilônia como sendo a grande prostituta. Ou seja, João ele abre mais um parêntese aqui para falar, não em ordem cronológica, mas abre um parêntese exatamente para falar sobre as atitudes e a queda da Babilônia, né? Esse sistema, como já disse, político e religioso, mas que também envolverá a característica militar e econômica. É um sistema corrompido, né, e cujo nome em Apocalipse é Mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está lá no versículo 5 do capítulo 17. E que estava assentada sobre o dragão vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres. Lembrando, as cabeças representam impérios. Tivemos impérios egípcio, babilônico, medo-persa, grego, romano. Então, há uma sequência de impérios. E ao que parece, haverá ainda um império mundial, nesse sentido de que dominará o sistema político, religioso, militar e econômico. E é aqui que João tem essa visão, que ele está assentado, inclusive, né, sobre o dragão vermelho, ou seja, o próprio Satanás. Então a liderança será regida exclusivamente por Satanás através dessas nações que se unirão para esse grande regime político, religioso, militar e econômico. Os diademas representam líderes poderosos da sua época, de cada época. Então, nesse sentido, nesse período da grande tribulação, haverão líderes que dominarão o mundo inteiro, sob a liderança de Satanás, né? Guerrearão contra o Cordeiro, João vai ver isso no capítulo 17, mas o Cordeiro os vencerá. No capítulo 18, temos a visão da queda desse sistema, a queda da Babilônia. Sendo Babilônia o centro de ação e poderio do anticristo e habitação dos demônios, está no versículo 2, né? Será destruída por uma grande pedra lançada por um anjo, no versículo 21, sendo lamentada por todos os que obtinham lucros com ela. Então veja que é um sistema político que gerará lucro para as nações que se aliarem a elas, porém, todos sob o regimento de Satanás. Por isso serão destruídos, porque guerrearão contra o Cristo. Aí no caso, Cristo volta montado num cavalo branco, com seus exércitos no céu, verso 11 ao 16 do capítulo 19, né? Vence a batalha do Armagedon, e a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, são lançados vivos no lago de fogo. Ora, só a besta e o anticristo, a besta e o falso profeta, que será lançado de imediato, após a batalha do Armagedon, no lago de fogo, que já é a sentença final. Satanás, ele será preso por 1000 anos ainda. Ou seja, isso João vai ver no capítulo 20, que vai falar sobre o milênio. Satanás será preso por 1000 anos, Cristo reinará por 1000 anos com todos os salvos, inclusive os que foram fiéis na grande tribulação. Então vem a igreja com os que ressuscitaram até o início do milênio, fim da grande tribulação, início do milênio, que é chamado primeira ressurreição, né? A segunda ressurreição só vai surgir lá no fim do milênio, que é para a condenação daqueles que ressurgirem nesse período, né? Lembrando que no período do milênio, a cidade de Jerusalém, ela, ao que tudo indica, ao que temos como referência bíblica, ela será o centro do mundo. Então Isaías 59:20 fala sobre isso, Joel 3:16, 17, Zacarias 8:3 e 4. Então dá a entender que Israel hoje, Jerusalém será a capital do mundo no período milenial.
Temos com relação ao milênio três tipos de interpretação. Temos os amilenistas, que acreditam que o período de 1000 anos ele é um período figurado e representa um período eterno de tempo, onde os salvos já estão reinando com Cristo no céu. Ou seja, quando o crente morre, ele vai para o céu e já está no milênio, já está gozando com Cristo. Esses são os amilenistas, não creem num período literal de 1000 anos. Temos os pré-milenistas, que acreditam que a igreja, o 1000 anos vai existir de verdade, mas que a igreja será participante desse período, né, arrebatada antes da grande tribulação, antes dos 7 anos, e por fim ela vai voltar à terra, juntamente com aqueles que foram ressuscitados no período da grande tribulação ou depois dela, para reinarem com Cristo aqui na terra, que será um reino de paz, e é assim que nós cremos. A igreja é arrebatada antes da tribulação e depois desce 7 anos após as bodas do Cordeiro, para estabelecer o reino de Cristo aqui na terra, um período de 1000 anos de paz. Então somos pré-milenistas. E temos os pós-milenistas, que são aqueles que creem que no final de tudo, todo mundo será cristão. E como todo mundo será cristão, o mundo agora vai gozar de uma paz, um longo período de paz, porque não tem mais problema de pecado, nem de impiedade. Então essa visão aqui, ela não é muito interessante para a gente, porque não dá fundamentação bíblica. Ela contraria muitas passagens bíblicas, no sentido de que todos serão salvos. Essa não é a visão bíblica. Jesus diz, olha, quem crê, João vai dizer no Evangelho de Jesus, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Como é que ele aqui levanta uma questão dizendo que todos um dia serão cristãos e por isso teremos paz absoluta. Então a gente crê na visão pré-milenista. Lembrando que nesse capítulo 20 ainda, após o livramento, na batalha do Armagedon, Satanás será preso por 1000 anos. Haverá a ressurreição dos santos da grande tribulação, para que participem do reino milenial. E nesse reino milenial haverá procriação. Haverá nascimento de crianças, o lobo pastará com o cordeiro. Enfim, não haverá mais animais carnívoros e sim herbívoros. Enfim, está profetizado isso. Mas no final desse período de 1000 anos, Satanás será solto. E aí enganará muitos dos que nasceram nesse período. E por fim, ele será sentenciado, Satanás será sentenciado, bem como aqueles que foram também seguidores de Satanás após o milênio, porque não creram de que houve um livramento na batalha do Armagedon, de que Cristo ele havia mudado a história do mundo. E, enfim, até no período do milênio ainda tem que haver decisão para aqueles que nasceram nesse período entre servir a Cristo ou não. E por fim temos o capítulo 21, que vai falar sobre o céu, mas antes, após a ressurreição, após o período de milênio e Satanás ser definitivamente lançado no lago de fogo. Veja que o falso profeta e o anticristo foi lançado no começo do milênio no lago de fogo. Satanás ele é lançado agora no fim do milênio, depois de ter sido solto para enganar, e enganará muitos ainda, daqueles que nasceram no período milenial. Agora Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E por fim, como está dito lá em Mateus, em Marcos capítulo 9, verso 48, e em Mateus 25, 41, que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, mas após o milênio haverá o julgamento do trono branco, ou seja, Deus ele vai julgar todas as nações, aqueles que não ressuscitaram até o começo do milênio para a salvação, eles permaneceram mortos, esses serão ressuscitados no fim do milênio para a condenação eterna, e aí serão julgados para terem ciência da sua sentença, para terem ciência do que fizeram e assim receberem o seu julgamento e serem lançados também no lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos. É isso que é a essência da pregação de Jesus em Mateus e em Marcos, pelo menos, vai mostrar. Capítulo 21, como disse, ela vai falar sobre o céu. E vi um novo céu, e vi uma nova terra, o mar já não existe, mas existe o rio no meio da cidade, que gera saúde para as nações, a árvore da vida estará no meio da praça, as folhas e os frutos geram saúde para as nações. Jerusalém terrena, ela é a sede do governo milenial,
Porém, aqui João vê a Jerusalém Celestial, que é a morada dos salvos, ela descendo ataviada como uma noiva, né, para estar aqui nesse mundo, que agora é novo céu e nova terra, né. Fala da composição dessa cidade. A cidade é de ouro e de pedras preciosas, e que nela não entrarão coisa alguma imunda, né? E realmente a partir de então estaremos diante da eternidade, no sentido de salvação plena, né? E claro, a igreja arrebatada já está salva, aqueles que morreram com Cristo já estão salvos. Mas aqui o que eu quero dizer é que a presença do mal ela foi desfeita, né? Já não existe mais a partir do lançamento de Satanás no lago de fogo. Isso dito no capítulo 20. E o capítulo 22 de Apocalipse ela vai se encerrar com as palavras finais de João com relação à advertência sobre o valor do livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e guardam a palavra dessa profecia. Aqueles que acrescentarem alguma coisa serão acrescentadas pragas escritas nesse livro na sua vida. Aqueles que diminuírem alguma coisa desse livro será diminuída sua parte no livro da vida, na árvore da vida. Enfim, aqui vai falar sobre o valor, né? A recomendação de que quem for justo pratique mais justiça, e quem for ímpio seja mais injusto ainda. Ou seja, tenha convicção no que faz, sabendo que para uma coisa ou para outra vai ter a recompensa, né? Também vai falar sobre Cristo vem, e o desejo que a igreja, a recomendação da igreja é exatamente essa, de que a gente grite também com esse desejo desse retorno de Cristo, o Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, que haja esse desejo, e em Apocalipse foi revelada exatamente a essência de Cristo, com relação à eternidade e com relação ao plano dele para a igreja, de que haja esse desejo da igreja de realmente estar celebrando essa volta, né, de Jesus Cristo, que foi preparar lugar, e que a igreja até hoje está esperando esse momento de arrebatamento coletivo. O arrebatamento individual já ocorre quando um crente morre fiel, ele já vai para o seio de Abraão aguardar a sua ressurreição para estar com Cristo por toda a eternidade. Mas que o que foi revelado está lá e recomendado para que a gente sempre tenha esse desejo de estar com Cristo. Amém? Que cada um de nós possamos sempre estar bradando em nosso coração, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Assim a gente encerra a disciplina de Novo Testamento pelo CETEADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, no curso básico de Teologia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.